Olá! Hoje a gente mergulha num tema, olha, crítico para a saúde financeira de qualquer empresa aqui no Brasil: o risco silencioso da omissão de documentos fiscais. Uhum. Parece um detalhe, né, uma coisinha operacional, mas no cenário digital de hoje, nossa, as consequências podem ser enormes. Exato, é uma bomba relógio mesmo. E para entender isso melhor, a gente está se baseando na visão de quem tem muita experiência prática, né? São 14 anos na área de gestão tributária, o Carlos Rocha. Sim, a experiência dele é fundamental para essa análise. Então, a nossa missão aqui é entender por que esse erro, que às vezes nem é visto, é tão perigoso e, claro, como é que a gente desarma isso. Perfeito. Ok, vamos lá. O que é exatamente essa omissão? Porque não é só esquecer um papel, certo? No mesmo, é bem mais amplo. A análise que a gente viu detalha bem isso. Inclui, por exemplo, não declarar notas fiscais. E aí pode ser de propósito ou sem querer mesmo. Ah, entendi. Mesmo sem intenção. Sim, falta de lançar operações que aconteceram, sabe? Ou, um clássico, informações que não batem. Como assim? Tipo, você manda uma coisa na declaração federal, outra na estadual. O fisco cruza isso hoje em dia, né? Nossa, verdade. E tem mais. Tem até a falta de retenção de imposto na nota fiscal. Era para reter, não reteve. Pronto. Já é um tipo de omissão ali. Carimba, é um monte de coisa, então. Não é simples. E a gravidade legal disso, é aí que o negócio pega. Tem uma lei antiga de 1965, a 4.729. Ela já deixava claro: omitir informação para pagar menos imposto ou não pagar é crime, sonegação fiscal. Crime mesmo, tipo cadeia. Exato. E o ponto que a experiência de campo, como a do Carlos Rocha, mostra sempre é que mesmo a omissão sem intenção, por puro descuido ou falta de processo, Uhum. pode sim levar a penalidades bem severas. A gente está falando de reclusão, até 5 anos. 5 anos por algo sem intenção. É muito pesado. Pesadíssimo. E além da reclusão, tem as multas, né? Que podem passar de 5% da receita bruta da empresa. Imagina o impacto. Nossa Senhora. E você falou de declarações antes. Essas multas se aplicam a elas também, né? Essas obrigações acessórias. Com certeza. A análise traz exemplos bem claros disso. Pega a Reinf, por exemplo, que lida com retenções. Sei. As multas ali podem ir de R$ 500 a R$ 1.500 por mês de atraso ou erro, Por mês. por mês. E na EFD Contribuições, que detalha PIS/COFINS, a multa pode chegar a 5% do valor das operações que foram omitidas. O valor omitido, não é nem do imposto. Meu Deus. E o pior que você mencionou. É automação, né? Isso. O cruzamento de dados. Pois é. Hoje o fisco tem um SPED, tem nota fiscal eletrônica, ele cruza tudo. É o sistema eletrônico, né? Se o sistema pega uma inconsistência, uma omissão, a autuação pode ser gerada automaticamente. Não tem mais aquele fiscal olhando papel por papel para tudo. É implacável, como diz o Carlos Rocha na análise dele. Não tem jeitinho. Exato. É um sistema que não perdoa erro, não perdoa deslize. Entendi. E isso leva a outro ponto que a análise levanta, né? A tal da governança tributária, a falta dela. Sim, a falta de processos internos, de controle. Isso cria um risco enorme para a empresa toda. Não é só para o fiscal. Como assim para a empresa toda? Pensa em auditorias ou num processo de venda da empresa, uma due diligence. A análise e a prática confirma isso, mostra que é super comum achar essas omissões antigas, coisas que ficaram lá atrás escondidas. E isso vira um passivo oculto gigantesco. Um esqueleto no armário, basicamente. Exatamente. Que compromete a credibilidade da empresa, o valor dela e pode até inviabilizar o negócio, dependendo do tamanho do problema. Então não é só questão de estar em dia com o fisco. De jeito nenhum. É sobrevivência empresarial mesmo. Quem trabalha com auditoria de risco vê isso claramente. Faz todo sentido. Assustador, mas faz sentido. Bom, mas se o risco é tão grande, tem como evitar, né? Tem que ter. Felizmente tem. A análise do Carlos Rocha foca muito nisso, prevenção e proatividade. Não esperar a bomba estourar. E como seria essa prevenção na prática? Bom, primeiro, fazer diagnósticos tributários direto. Não é só uma vez por ano, sabe? É acompanhar de perto. Tipo um check-up regular. Isso. Segundo, checklists. Ter processos bem amarrados, checklists rigorosos para os fechamentos fiscais, contábeis. Garantir que nada escape. Organização é chave. Fundamental. Terceiro, treinamento. Investir na equipe. As leis mudam o tempo todo, os sistemas mudam, a equipe precisa estar atualizada.
Constantemente. Verdade, a legislação tributária no Brasil não para, né? Nem um pouco. E aí veio o quarto ponto: acompanhar sistematicamente essas mudanças. Ter alguém ou um sistema dedicado a entender o que mudou e como isso impacta a empresa. Entendi. Diagnóstico, checklist, treinamento e atualização. Exato. A conclusão é bem direta. Nessa era de fiscalização eletrônica, de cruzamento de dados, não tem mais espaço para amadorismo na área fiscal. De jeito nenhum. Bom, resumindo então a nossa conversa aqui, ficou claro que essa omissão de documentos fiscais não é um detalhezinho. É uma das maiores ameaças silenciosas para o patrimônio de uma empresa hoje. Um alerta super importante, né? E que reflete bem a experiência de gente como o Carlos Rocha, com toda a bagagem dele, contador, pós-graduado em gestão, direito tributário, planejamento, MBA. Com certeza. A visão dele, vinda da prática, é muito valiosa. E fica uma reflexão final, talvez. Manda. Além da questão óbvia de pagar imposto certo e evitar multa, o que será que a atenção ou a falta de atenção com esses detalhes, com a organização dos documentos fiscais, diz sobre a empresa? Sobre a cultura geral dela de gerenciar riscos? Sobre a maturidade da gestão como um todo? Boa pergunta. Mostra se a casa está em ordem em outros aspectos também, né? Exatamente. É algo para se pensar, que vai além do fiscal.